4 anos exatos, mais ou menos exatos, não tão exatos, mas... Semi-exatos, sim. Semi-exatos, o preparativo da Copa está começando de novo. Esse mês infernal que é a Copa do Mundo. Dessa vez em casa, né, galera? Mais infernal do que nunca. Mais infernal, é impossível, né? Muito trevas, muito trevas. Muito trevas. Estamos começando a edição 2014, seja bem-vindo ao liquidificador da Copa. Você é gringo, não consegue falar liquidificador, não consegue falar liquidificador. Tá começando a bagaça, então a partir de agora você pode estar participando, dando seus pitacos na seleção, o que você acha aqui? Suas amistosas, enfim, Nós temos o Facebook do programa Liquidificador, você pode adicionar a gente. Também o Face da TV, né? Que é o Face da Rede Cidade TV. Livre Oficial, você pode aí mandar bala e tá curtindo a página, clicando. E tá mandando seu e-mail também, né? Que é o liquidificador@tvcidadelivre.com, você manda aí. A gente vai fazer umas perguntinhas, vamos ver se a galera tem. E hoje tem brinde, né? Daqui a pouco a gente mostra que você vai ganhar, vai ter brinde aí pra galera. Queria dar as boas-vindas, né, Dão? Vamos dar as boas-vindas. Vamos, cara. Tem uma galera boa aí pra galera que apresentar pra tava, vocês, pelo aí, menos, gente a maioria boa. tava, só o Cleiton que participou de 2 programas na última edição, mas estão de volta. Fala aí, Rebite. Dessa vez não em Londres, mas aqui no Brasil. E aí? Beleza. Ele foi rebaixado. Né? Cara, vamos passar esse caos aqui, né? Vamos ver de perto essa bagunça aí, vamos ver o que acontece aí. Temos muitas expectativas boas e ruins, vamos ver o que acontece aí durante essa Copa. Boa. Vamos ver, todo mundo na expectativa. Tá na expectativa. E aí, Daniel? A expectativa é aquela de sempre, né? Então, expectativa boa, expectativa ruim, e não há expectativas melhores, eu acho. Olha, a sua expectativa, através da introspectiva, da respectiva, é verdadeira. Só que na verdade, vê o lado bom. O Brasil ganhar, velho, você vai ficar uma semana em casa, principalmente se você for funcionário público. Você não vai trabalhar metade do mês, né? Exatamente. Isso é uma beleza. Tem que se perder também, teve gente que vai ficar em casa do mesmo jeito. Luto, né? Vai. E aí, Cleiton? Aí, galera, tamo aí, né? Pegamos o Cleiton na roça, mas o... Ele tava lá saindo carpindo. de bike e veio... Sobrou. Vim aí, vamos ver, né, se vai continuar aí com ordem e progresso no nosso país, depois dessa Copa, a Copa das Copas, né? Vai ser a Copa das Copas. Esperamos todos, né? Afinal de contas, né, 33 bilhões gastos na Copa, nunca houve na história de nenhum país que sediou uma Copa do Mundo. Então, Vai ser... ordem e progresso. Tomara que continue com ordem e com progresso o nosso país progrida. A coisa fique pronta, né? Vai Vai ficar, dar. Os estádios ficaram. Tirando os Durepox lá de Itaquerão, que a galera tava amarrando, tá... Não é, aquelas Cara, fitas ficaram de mais amarrar caras que as cartela. 2 últimas Copas, né? Ficaram, juntas, tomadas. Bom, vamos lembrar aqui que esse ano nós retomamos o liquidificador na Copa e voltamos com tudo, né, Heber? Estamos até sendo apoiados por uma empresa ambientalmente correta, que é a Verde Resíduos, ela que coleta o seu óleo usado, óleo de cozinha. É só ligar para o nosso amigo Leopoldo que ele vai buscar. Zoroba, Isso. Ele é o cara da ecologia aqui em Rio Claro, ele que salva o ambiente de Rio Claro. O telefone da Verde é 3527 1125, 3527 1125, na rua 14, número 558, verderesíduos.org para você reciclar o seu óleo. Lembrando que a verde você pode, assim, óleo de cozinha, você tá em casa, óleo de cozinha, sua mãe fritou lá o negócio o mês inteiro, Bife, guarda, frango. guarda o óleo, põe pra reciclagem, fala aí com o Zoroba, a verde é lá. Exatamente, põe numa garrafinha PET, né, uma de 2 litros, junta lá, a partir de 3 garrafinhas, o Leopoldo busca aí pra você de boa. É isso aí, grande E resposta. agradecer também o Cinepop, Renato, que tá mandando os brindes de hoje. Você vai ver, deve ter o videozinho aí dos brindes. Você vai ganhar hoje camiseta, boné e um globinho também, né? O Cinepop é o melhor site de cinema do país. Você confere tudo que tá rolando. Aí, ó, você tá vendo aí como que vai ser os brindes de hoje. Tem um globo e um boné do filme Projeto X, uma camiseta do Muppets. Belos brindes. Né? E Um globo. Então, Pra saber onde estão os Tão países. forte, na tão Copa. tão perto que tão cinza. é um Camiseta do globinho, Muppets, esses legal. brindes você vai concorrer, você tem que mandar um e-mail aí e falar o que você espera da Copa do Mundo, dá uma opinião concreta aí, né, e concreto também pra galera que tá trabalhando Exatamente. na Copa. Por falar Pode ser de isopor?
Pode ser, né? Dependendo ali, né? Não, depende. Tem gente que põe isopor no meio para dar uma rendida, né? É verdade. Por falar em concreto, nós concretizamos a ideia desse programa esse ano. Eu quero aqui o meu amigo Thiago, por favor. Essa é a personificação de nosso programa. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá, mais pertinho. Esse é o nosso programa, galera. Liquidificador na Copa. Vamos focar aqui em outra câmera que está escura. Essa aqui, ó. Matheus, olha o liquidificador na Copa aqui, ó. Estamos vivos, galera! Liquidificador na Copa 2014. Quem quer Copa, gente? Eu quero. Você quer? Vamos servir a Copa para os nossos convidados. É na mão mesmo, porque a gente não teve tanto recurso. Mas eu queria agradecer. Queria agradecer aqui, ó, Kifrios, aqui da Avenida 1, que ajudou a gente dessa porção deliciosíssima de Copa. A Kifrios que deu a Copa pra gente. Obrigado, Kifrios. Sem vocês a gente não chegaria na Copa. Fica na Avenida 1, número 518, no centro. Telefone 3524-8096. É isso aí, ó. Vamos, antes de iniciar pra valer, a galera já tá comendo, obviamente. Como foi na outra vez, já teve coisa pra caramba. Vamos lembrar, né? O que foi a primeira edição, já que foi? Exatamente. Estamos como na segunda foi? Já que a gente temporada. tá em casa, tá no Brasil, vamos ver como é que foi 2010, um pouquinho, só pra você relembrar, pra depois a gente entrar pra valer nos preparativos pra 2014. Você lembra? Come aqui. No dia 17 de junho de 2010, a TV Cidade Livre inovou mais uma vez ao estrear um programa exclusivo sobre a Copa do Mundo, o Liquidificador na Copa. Foram 5 programas com diversas atrações, muita farra no estúdio, quitutes divinos e, lógico, um conteúdo de muito bom humor. Convidados totalmente excelentes presentearam o programa com a sua presença e agregaram valores inestimáveis para a nossa transmissão. Meu, para de botar fogo aí nas coisas aí, William. Não. E algumas presenças nos deixaram saudade. Durante o programa, acompanhamos os lances mais inusitados, jogadas de pura maestria, a paz selada entre os jogadores e membros de times que davam o sangue pela vitória. Mas sempre havia tempo para um lanchinho. Entre bolas nas costas de jogadores notórios e comemorações de gols que provocavam arrepios, transmitimos todas as emoções da Copa da África do Sul. O William Seven fazendo mais uma mágica, ele desapareceu. O carinho, o amor, a suavidade do encontro. Quando os seres humanos se juntam. O técnico aí, putaço. O técnico tá parecendo o Gerdes, velho. E esse lance, Edmir, você acha que quem se ferrou mais? O cara que cabeceou ali ou o que tomou uma cabeçada na cabeça? Eu não estou no lugar nenhum dos dois, meu. Nossa equipe compareceu junto à torcida brasileira nos melhores estabelecimentos da região. Provamos do bom e do melhor do gostinho brasileiro. Brasil! Colhemos opiniões das pessoas que mais entendem de futebol, o torcedor brasileiro. Com o Brasil a gente não perde nada, só ganha. Porque hoje é segunda, eu tô tomando cerveja e é feriado. Isso aqui, ó. O Dunga, esse aqui. Esse juiz argentino, esse filho da p... Quero que se futebol. Valeu aí. Assistindo junto um com os outros, curtindo o lazer do seu aconchego, fazendo a conclusão de que é um sentimento verdadeiro não só do futebol brasileiro, como do futebol de todo. Também tivemos o show do terror do intervalo, com a presença e sabedoria de Júlio Borbo e seus amigos, sempre com muita sede de informação futebolística. A Costa do Marfim é um país que fica localizado na
E o grande destaque da Costa do Marfim é a sua produção de cacau. Costa do Marfim, Lombo do Marfim, maior produtor mundial do mundo de cacau. Patriotismo patriótico do Brasil, tá? E algumas modalidades de esportes do bar. Primeiro torneio de arrotos do show do terror do intervalo. Brasil! Esse foi nosso amigo Cheque. Estamos esperando a concorrência aí. Brasil! Foi mais... Não podemos nos esquecer de um dos destaques da Copa de 2010, as temidas e escandalosas vuvuzelas. É isso aí! Meu filho, é Copa do Mundo, cara. É, mano. Todo mundo, velho. Naquela época, o técnico da seleção brasileira era Dunga. Muitos torcedores gostavam de seu jeito de trabalhar. Outros, nem tanto. Aí, Dunga, seu arrombado! O Dunga é burro, ele merece estar fora, que ele não prestou pra nada, escolheu muito mal. Burro! Burro! Vai pra casa do meu irmão! Vai rapaz! Vai tomar o seu abraço! Dunga, por gentileza, aproveita que você tá aí na África, compra pra mim, é um refrigerante que só tem aí. Ele chama Dolinho. Traz um pra mim. Dunga burro, Dunga burro, Dunga burro. Um beijo pro liquidificador na Copa. Um beijo pro liquidificador na Copa. Contamos também com o nosso correspondente internacional. Diretamente de Londres, Fábio Rebite nos mostrou como os britânicos acompanham uma Copa do Mundo. Prefere para mãe do nosso Ferrari. É, isso aí, Enfim, o programa Liquidificador na Copa foi uma festa da torcida brasileira. Dos bares da região até a telinha da sua sala. Acompanhamos os triunfos e alegrias do Brasil, assim como os momentos tristes. Esse é o Liquidificador na Copa, a festa da torcida da TV Cidade Livre. Galera do Brasil, vamos trabalhar que precisa ser melhor que essa, hein? Pois é, será que... Não sei se vai ser melhor, mas pelo menos a gente tenta. Ai, eu tô com medo. Juro que eu tô com medo. Mas tudo bem, é Brasil, é festa, é carnaval, Copa, é feriado. Copa. Essa Copa aqui também tem. Também, ó, tudo, cara. o negócio tá bom pra galera. Vou mandar um abraço aí pra galera que tá assistindo. Estamos recebendo respostas no pela Facebook. primeira vez. Abraço pra Ellen Jaqueline e também para o Anderson Braz. Muito obrigado pela audiência. Valeu aí, vocês. A dupla audiência. Coragem, a dupla audiência. Abraço para as pessoas que eu sei que estão assistindo, todas as pessoas que eu sei que estão assistindo esse programa. Vamos lá. Mãe, obrigado, viu? Pra Leila. A Leila, grande irmã do Borbo. O Borbo ia vir hoje, mas ele está resolvendo alguns problemas políticos da Síria e daqui a pouco ele vem aí. Acho que na semana que vem ele está aí, né? Né? A Síria não é tão longe assim. Vamos ver. Não, mas queria perguntar, já que a gente não fez essa pergunta em definitivo pra galera da rua, mas o que você achou da escalação? Se você fosse um Murtosa, o que você faria? Ai, cara, eu vou falar só Luiz Fabiano, né, velho? É um jogador que tá se destacando. Hoje lá a turma gritou lá no estádio lá e sem dúvida pra mim é o que tá faltando, cara. Não posso palpitar, não sou técnico, não tenho a experiência que o Filipão tem aí. Mas eu acho que Luiz Fabiano ali ia dar um encaixe bacana. Com certeza. É a opinião da galera aí, né? Eu tô acho... por fora da escalação, pra falar a verdade. Eu sei que tá o Neymar. Tá o Neymar. O outro lá, o... Só fala do Neymar, né, velho? Aquele lá, mano. Esse aí. É o artigo da banana. Daniel. O Daniel. Aquele que canta Daniel. Não é esse. Não é esse. Então beleza. É o outro Daniel. Tá, deu a certo. No álbum da Copa tem o Robinho, né? Cara, eu acho que o Neymar é o que mais ganha grana, né, cara? Eu vou no banco, ele tá no caixa eletrônico, eu vou na banca, ele tá lá. Eu vou tomar sorvete, ele tá dentro do freezer. Eu vou... Ele tá trabalhando até na internet, ele tá lá, cara. Tá trabalhando até na sua agência, já. Você não encontrou ele no banho ainda. Cara, Deus, cara. Poxa, mas eu acho que ele é... Eu fiquei sabendo que ele fez o primeiro milhão dele com 11 anos de idade, cara.
Puxa vida. E a gente com 30 não chegou nem nos 500 pau, né? Então, nem nos 500 reais, no caso. Então, pelo menos temos a Copa aqui com a gente. Sim, temos Copa, temos também... A gente procurou alguns patrocinadores, mas não conseguimos muita coisa. Portanto, a gente não tem tanta coisa para comer. A gente tem a Copa e tem para beber, né? O Rebite trouxe lá de Londres essa cachaça especial aqui. A gente tem alguma coisa para beber, pelo menos. Vem até com um copinho aqui. Daqui a pouco eu vou servir nossos convidados com a cachaçinha mineira de Londres. Né? Se alguém quiser ajudar o programa aqui, é muito bem-vindo. Pode entrar em contato pelo Facebook, né? Exatamente. Prendas, brindes. E falar nisso, se você quiser participar, não só entrar em contato, mas se você quiser dar o seu palpite sem ser por e-mail, falar, tô sem internet aqui, quero falar com vocês, você pode ligar pra gente, né, no nosso telefone da TV Cidade Livre, que é o 3524-3007, e fala, quero dar meu palpite da Copa. Então você fala que você está esperando. Estamos caindo. Ai, que beleza. Pode falar com a gente, pode conversar. Demais. Pode ligar aqui que a gente quer saber a sua opinião de Murtosa. Você muda alguma coisa, deixa como o Filipão deixou. Vamos lá, a gente quer a opinião pública da galera. É isso. Mas falar em Copa também, né? A gente tem as coisas tradicionais, que é o nosso mascote, né? Sim, o grande Fuleco, nome bonito, Fuleco. Fuleco. Segundo um jornalzinho lá da Alemanha, acho que foi, né? De onde que foi aqui? Foi num lugar bem esquisito. Mas esse nome é engraçado mesmo. Porque eles especificaram o que é o Fuleco, né? Mas por isso que a gente, para não criar muito caso, olha só. O Fuleco é ânus. Orifício anal. Para quem já viu um fuleco... Essa Copa o brasileiro realmente vai tomar no fuleco. Vai tomar uma bela... Mas que dia? Não, mas é estranho porque devia ser um cachorro de rua, alguma coisa. Porque a gente não vê um tatu todo dia, né? Ainda mais tatu bola. Eu só vi, acho que quando eu era criança, brincando. Por causa disso que a gente fez o nosso mascate, o fuleiro. Fuleiro, grande fuleiro. Bonito. É a nossa versão. Vai Corinthians. Vai Corinthians, tá aí. Camisa do Flamengo. Flamengo, né? É um esperto, é um mano esperto esse cara aí. O fuleiro, o nosso mascote oficial. Escuro, né? Brasileiro, né, mano? Brasileiro, fuleiro, brasileiro. Não, pode crer que lá dentro do capuz dele tem um radinho tocando funk, com certeza. Não, provavelmente não. Mas não tem fone de ouvido. Não tem fone de ouvido. Por isso que só tem o radinho. Fala em Corinthians, queria agradecer a Cristiane Gobesso. Agradecer assim, né? Porque ela falou, pega essa camiseta pra você, essa aqui que eu estou, porque obviamente ela não vai vestir verde, né? Então, Cris, valeu. Tá? Isso aí. Abraço pra Cris, abraço pro Serginho Passafário também, que está acompanhando o nosso programa. Abraço aí. Então, galera que tá aí. Agora... Só fazer um comentário aqui do Fuleco, né? Fuleco. O fuleiro é o nosso fuleiro. Isso. Mas, pô, um nome tão original, né? Por que não Tatu Bola? Tatu Bola. Acho que eles ficaram... Bom, o Fuleco também é difícil pro gringo falar, né? Tatu Bola também tatu não é bola, mas é o tatu. Foi japonês que não consegue falar o L, né? Fala Fureco. 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 O japonês não fala o L, né? É pros gringos ir treinando falar fuleiro. Então eles vão falando fuleco não foram embora do país e falar, puta que pariu, organização fuleira. Copa do fuleiro. Fuleiro, o negócio foi fuleiro. Mais fuleira de todas, isso aí. A galera quer fuleirar mesmo. Né? Ô, Cleitinho, diz uma coisa, vai ter gol de bicicleta? Olha, tomara, viu? Eu gostaria muito de comentar um gol de bicicleta aqui. Dei umas dicas aí, falei pra galera, o negócio é de bike é legal, vai de bike. Mas vamos ver, né? O problema é se entrar alguém de bicicleta lá no campo e chutar a bola. Contanto que não seja no metrô, né? Do jeito que tá o metrô, o pessoal vai ter que ir de bicicleta. Exatamente. Segue o rumo do trilho ali, chega na sua estação. Se você quer chegar a tempo na Copa, vocês que estão assistindo aí, a gente comprou seu convite, seu ingresso aí, sua coisa da entrada lá, você vai de bike, porque se for de transporte público, você não chega. Os holandeses já estão trazendo as próprias bicicletas, aquelas que dobram assim. Estão vindo de balão também. Eu já estou sabendo que teve nego que saiu lá da Lituânia de balão. Foi do México, chegar o cara aqui, foi de carro, né? Também. E vai treinando, porque São Paulo tem muita ladeira. O cara que foi de Kombi, velho. Pra onde? Não sei se veio do México pra cá, alguma coisa assim. Tava vindo de Kombi. Poxa, será que era aquela Kombi do Titi Chong? Sei lá. Mas se ele vier assistir Se fosse a Kombi do Gustavo Galoto... aquela lá tem história. Aquela lá, pô, ele R$1.200 não conseguiu vender. Agora se ele for assistir o jogo no Itaquerão,
ele tem que estar uns 3 dias antes já, porque se ele pegar ali o congestionamento na marginal e chover, ferrou. Aí depois ele vai assistir o próximo jogo lá na Arena Pantanal. Vixe. Aí eu quero ver o cara passar lá na Transamazônica de Kombi também, vai ser... Eu não sei, a galera não entendi direito a logística dessa Copa. Por falar em problemas de movimentação no nosso país, a gente tem um atleta que também está partindo agora para assistir a Copa do Mundo. Queria que pusesse aí na tela o nosso amigo Rubinho Barrichello. Ele está pronto para entrar na Copa do Mundo. Não tem... Aí ele, ó. Ele está chegando já na África do Sul, daqui a pouco ele está lá já. É, o grande Rubinho. Como sempre, um passo à frente, ou nem tanto. Né? No mundo dele pode ser, né? Mas normal. Grande Rubinho Barrichello, abraço. Mas então, lembrando, mais uma vez, se você quer participar com a gente, pode mandar a mensagem no Facebook da TV Cidade Livre, que é o Rede Cidade Livre Oficial. Pode estar mandando o seu e-mail também através do liquidificador, @tvcidadelivre.com, e vai estar concorrendo, se quiser ganhar um kitzinho de filme aí, oferecimento do Cinepop, que é a camiseta do Muppets Babies, o Globo aí. Não é do Muppets Babies. Eu esqueço o nome do filme. É do Kermit. Kermit é o Caco Sapo, para quem não conhece lá nos Estados Unidos. É o Caco Sapo. É o Kermit the Frog, man. O boné do Fator X. E o boné do Projeto X. O boné do Projeto X está aqui também. E mais um globinho. E o nosso globinho, que não é aquele lá do Marinho. Isso aí é legal, velho. Esse é da hora, cara. Dá pra... Esse, se ninguém ganhar, eu vou pegar pra mim. Haha, brincadeira não. Então você manda aí, fala que quer participar, manda a sua sugestão pra Copa 2014 e vê o que você acha que a semana que vem começa, quinta-feira. Bem no Dia dos Namorados, né? Que falaram que Dia dos Namorados ninguém tá comemorando porque a Copa falou que tem dono de motel que não tá mais comemorando. A promoção vai ser uns dias antes aí. Sério, é verdade, saiu, cara. E tem gente que é tão fanático que vai acabar, né, o namoro no Dia dos Namorados, né? O cara vai largar a mulher pra ver o jogo, vai ficar comemorando e vai esquecer da vida. Mas podia pôr um telão no motel, né, no quarto. Será que não ia rolar? Um telão, o cara tá lá. Imagina o cara narrando a cena, né? Ia funcionar, né? O cara tá lá, agarrou a gata, Você tá propondo mudar aquele espelho do teto para o telão. Telão, né? Tem que inovar, né? Mas se for 3D, né? Pior que você vai ver nego jogando com o Neymar. Isso é meio broxante também. Você vai ver o Neymar jogando o William com aquele cabelo Dante. Não vai dar, né? Você querendo ver sua mina vendo um monte de cara lá em cima, correndo atrás da bola. Não vai dar muito certo. O outro pegando a bola. Tem que fazer um outro posicionamento. Mais um recado à mãe do Borbo, velho. Beleza. Audiência garantida. A senhora está bem, que beleza. Estamos muito felizes com isso. E o seu filho vai vir aqui semana que vem, eu acho. Se ele chegar. Mandar um abraço pra Leila também, que tá cuidando lá da Nautilus Publicidade. A Nautilus sempre tá com a gente aqui também, fazendo umas campanhas aí. É verdade. Tá quebrando, tá sofrendo. Tá quebrando recordes. Quebrando galho e sofrendo um pouquinho. Quebrando paradigmas nesse país bonito. Mas e aí, galera? Vocês viram a seleção brasileira hoje, né? Esse amistoso que não foi lá. Eu não vi, mas a partir de agora eu tô vendo. Pode ser aqui. A galera não entendeu muito bem, ele tá com a camiseta do Venom, galera. Não é o Venom do Homem-Aranha, mas o Venom é uma banda, né? O pessoal que não curte não vi, mas agora eu tô vendo. Os tal dos heavy metal não conhece, né? Então, mas teve 2 jogos, né? Primeiro foi contra... hoje foi contra a Sérvia. Isso, a Sérvia. Sérvia é esse? Sérvia. Sérvia, tá aí, foi. Então vamos dar uma olhada aí. O primeiro foi o Panamá, né? O Panamá foi antes. Mas daí o que é Panamá? Panamá. Que lugar lá que tem aquele canal lá. Eu achava que era a música do Van Halen, cara. Tá aquela música Panamá. Eu conheço Panamá do Van Halen. Panamá. Eu conheço. Mas vamos ver, dá uma olhada no jogo aí, vamos dar uma. Esse dentista de hoje é uma beleza. Isso aqui é um sacrilégio. É um tapete, Olha só, não, nem falo nada. O nosso amigo Palhaço chegou aí. Pode usar bandeira assim. Da bandeira. Não, ficar no meio, eu fico intimidado. Tudo bem, então fica aqui. O cara vai... Isso aqui, cara. Você não fazer aqui, cara, eu ainda não
Ah, não sei se vai dar muito certo. É que eu caí de queixo na grama enquanto estava jogando bola, mas estamos aí. Senhoras e senhores, nosso dentista de Eliana. Eu procurei uma série com um dente, tô procurando um dentista, se alguém conhecer, por favor, me indique. É isso aí. Esses dentistas de hoje. Cara. Tem um dentista que faz um clareamento aí, bacana, muito bom, claro, rápido, né? Inclusive, eu vou tirar a perereca, vou mostrar a perereca pra vocês. Nossa. Ufa, agora mesmo. Agora sim, poxa, essa perereca é problema. Aí também, o Neymar falou, isso no Twitter, eu não sei se era ele mesmo, né, porque tá escrito Neymar, mas ele falou que ia fazer esse drible na Copa agora, cara, o liquidificador, inclusive o drible se chama liquidificador. Tamo! Depois vocês se relembrarem, é um drible que eu inventei quando eu era pequeno, cara, e funciona na ponta direita, é um espetáculo, você dá um... A gente precisa... Ele vai resgatar esse vídeo, não, eu vou resgatar o vídeo, cara. E vamos começar a cobrar pro Neymar fazer essa bagaça, que eu quero ver o Neymar fazendo essa... Drible. Mas a gente vai falar com o Neymar. Mas lembrando que você pode participar, lembrando que você pode dar a sua escalação, pode ligar pra gente no 3524-3007, conversa, dá o seu pitaco da seleção. Pelo que teve de jogo até o momento, essas coisas exemplares, né, tipo Panamá e... Sérvia. Dá pra deslanchar? Serve pra alguma coisa esses resultados iniciais? Foi basicamente como jogar bobinho, né, com uma criança de 2 anos de idade. Pibolinho? Por aí. E mesmo assim ainda foi meio difícil pros caras, né? Eu acho que o Filipão tá bobeando, cara, porque se de repente ele chamasse o Allan Kardec, ele poderia incorporar o Garrincha, poderia trazer novas esperanças para a seleção, né? Novos antigos, na realidade. Antigos, né? Que, novo assim. Ali, sabe, né? Encarnar um diamante negro. O Allan Kardec também pode chamar esses mais recentes, tipo o Jair Rodrigues, que é a também, né? A comemoração. A comemoração poderia rolar um Jairzinho, ou não, o Jairzinho tá vivo. Tem um Jairzinho que era jogador também, mas não sei. O Jair, né? O grande Jair. É que pelo menos até o momento, vê o lado bom, apareceu a mesma versão lazarenta da Copa até agora. Né? Olha aí, o telefone toca. E tá tocando o telefone. Quer nem ver, mas ó. Tá tocando. Não sei, mas a galera tava naquele esqueminha de falar. Quando foi o jogo, então, cara, eu não vi. Então hoje foi 4. O primeiro foi 4, o primeiro. No Panamá foi 4. No Panamá. Aqui... Perdi de 4, né? Daí... perdi de 4, é meio complicado de qualquer jeito. E hoje tivemos Brasil e Sérvia, 1-0 Brasil, o gol do Fred, né? Fez gol deitado. Ele caiu, vou fazer esse gol. Aí fez. Eu conheci bem esse pequenininho, aquele carrinho de pedra, né? Que andava com carrinho de pedra, as coisas tudo de pedra. Eu gostava muito do Fred. É verdade, eu também gostava daquele... Eu gostava do Barney. Vocês vão mandar embora já. Não, pode ficar aí. Tô com saudade de você, cara. Tava mandando umas manobras muito esquisitas lá, hein, cara. Vamos falar, a gente vai fazer um desafio, vamos fazer um trava-língua? Trava-língua? Exatamente. Desafio de início. O papo tá bom, né? O papo tá bom, pode ir embora já? Não, fica aí, pô. Olha só. Tô ouvindo. Estamos ouvindo a voz da consciência. Não sei. Oi. Alô, quem tá no telefone? Tem alguém no telefone, é isso? Não estamos ouvindo. Tô perdidaço aqui. Alô, quem tá falando? Alô? É o Bobo. Alô, tá baixo. Tá baixo, tá quase. Alô, Alô, tá ouvindo? Agora não, tá no... Ô, louco, hein, Borbacha? E aí, velho? E aí, galera, Borbacha? Fala, Mundiça! Salve! Peraí. tá dando lag. E aí, Borba? Fala da sua opinião, o que você achou do... Você assistiu os amistosos, velho? Então, cara, eu acho que se os caras colocassem o branco pra fazer aquele pênalti, seria legal. Tá, o Tafarel podia cair, né? Demais. Chuta, tá bem. O branco levanta, você acha? O branco é bom. O branco é bom. Colocar o branco no peito e os pingos no i, né? Isso. Não, o branco, o velho branco lá. O branco que o Maradona tanto gosta.
O Oséias é bom também. Oséias também. O branco tá esticando a carreira dele. Zé, não, como que é? Todo mundo falou na Copa. Ramírez. Também, também. O Fábio. Exatamente, postando. Galera, semana que vem eu tô aí, hein? Como é que tá aí na Síria, o Júlio Borgo? Olha o Robisco, a blusa do Venom, cara. Ele tava vendo o jogo. É que agora eu não tava vendo, agora eu tô vendo, entendeu? Como é que tá, cara? Beleza. A Síria. Só liguei pra dar uma alô, tô assistindo. Vai cair a bomba aí agora. Tá bom, imagina. Estaremos juntos. Fiz uma tática aqui. Ixi. Hoje fez 70 anos do dia D, ataque na Normandia. Estamos preparando aí nas táticas de guerra para aí a galera ver como se faz futebol aí no Brasil. Né? Exatamente. Muito bem. E o Branco e o Oséias. Beleza, põe a gelada na geladeira que daqui a pouco eu tô aí. Vocês pensaram na Demorou. Valeu, obrigado. Valeu, Borbacha. Intervalo. Show de terror de intervalo. Show de terror de intervalo, dia 12, e depois tem um monte de jogo ainda. Tem, não vai subir Valeu, só você. Um abraço pra vocês. Falou. Valeu. É isso aí, Júlio Borbo. Tá caro o interurbano pra Síria, hein? Não sei como que ele conseguiu ligar. Acho que é no VoIP, velho. Do metal. As conexões com o Hezbollah, Al-Qaeda. Ele juntou o dinheiro que ele ganhou do último liquidificador na Copa, R$1 por ano que ele ganhou, e ligou pra gente. Aí, obrigado, Borbo. Saúde, paz, sucesso, alegria, felicidade e Copa pra você. Marcelo Fiolha também. Vou guardar a Copa na geladeira, né? A Copa Não, nós estamos comendo aqui, pô. A única coisa que nós estamos aqui. Fala nisso, manda abraço pro chefe, né? Exatamente. Marcelo Fiolha mandou aí um abraço. Marcelão. Tem outro Marcelo aqui. Mas vamos falar agora de Copa do Mundo, realmente. O que você acha da Croácia? Cara, tem uns coração muito bom lá, né? Verdade. Tem uns espetáculos. Agora, sempre joga com a Croácia, né? Sempre cai na chave do Brasil. A impressão é só viajando. Não lembro. Ele mexe e cai Croácia. Figurinha carimbada já. É a primeira fase, geralmente, né? Geralmente a gente ganha, né? Ainda bem. Será que o mito do peso rolava? Lembra que falaram que a bolinha era mais pesada no sorteio? Tem, né? Será que rolou lá? Ficou esquisito. Eu acredito na conspiração, eu acho que rolou, mano. Eu acredito na sociedade capitalista também, né? É uma possibilidade. Acredito em milagres, eu acredito no mundo melhor pra mim e pra ti. Então a gente vai saber um pouco de... Sabe o que é um pouco de? Sabe o que é um pouco de? O dia Já D? teve um pouco de? Não. Um pouco de Croácia pra vocês. É a nossa ficha criminal dos países que irão enfrentar o Brasil. Tá precisando disso daí, cara. Um pouco de pra você. Um pouco de Croácia pra vocês aí. Não, pode soltar. A Croácia fica localizada na costa do Mar Adriático e antes de sua independência fazia parte da Iugoslávia. Existe uma forte influência italiana no país. Por isso, os croatas sejam apaixonados por pizza e são donos do recorde de maior nhoque do mundo. Acho que é por isso que o uniforme croata lembra uma toalha de mesa de cantina italiana. A Croácia também possui suas curiosidades como o Museu Submarino, o sorvete sabor Facebook e o famoso garoto imã, uma mistura de Magneto com os garotos do DDD. Isso talvez aconteça porque a Croácia é a terra de Nikola Tesla, famoso engenheiro eletrotécnico. A Croácia também possui lindas paisagens e uma rica fauna local.
Da Croácia eu não sei muito, mas umas croatas bacana. Quer mandar dentes na parte final, podia deixar mais um pouquinho, né? Aproveitar, mandar um abraço aqui pro André De Rossi da TV Osasco, tá assistindo. Grande André! Valeu, André trabalhou, a gente se aguentava lá na época de Rede Bandeirantes. Como que ele tá assistindo? Ele era meu chefe chefe na Band. Ele tá assistindo você agora? Tá assistindo. Como você aguenta, cara? Vamos mandar mensagem, abraço pra você, André. Falou, qual é de vocês entrar ao vivo essa hora? Pra você ver, né? A gente... Entrar sempre bom, cara, não importa a hora, né? Toda hora é hora de entrar. Sempre bom. Falando nisso, acho que eu vou entrar uma cachaçinha. Quer uma cachaça? Tamo junto. É porque a gente não tem como... Vai precisar disso. Esse é o dedinho. Tafinha aí de cachaçinha. Eu não costumo tomar destilado, cara. Destilado eu tô costumando tomar. Toma do outro ali. Mais fácil. Mas então, ó, se você quiser fazer que nem o Porco, eu vou lembrando mais uma vez, pode ligar aí, mandar o seu recado, 3524-3007, você pode falar com a gente, pode dar um like lá no Face da TV, que é o Rede Cidade Livre Oficial, e pode mandar o seu e-mail também no liquidificador, @tvcidadelivre.com, que a gente está aqui ao vivo, a gente responde. Você tira suas dúvidas, você pode, sei lá, mandar um recado pro Filão, pro Mortosa. Não tem copo, então a gente vai fazer o comentário aqui. A cachaça mata bactérias, gente. Não mata problema. Mata um monte de coisa. Eu fui meio egoísta, eu virei num gole só. Serve o nosso amigo Cleiton ali, enquanto isso. Vai embora aí. Pode passar a garrafa pro Cleiton que... É o Brasil, gente, o Brasil da cachaça. Aqui vai ser preso. Brasil brasileiro. Essa cachaça é brasileira que você comprou lá? É de Minas, de Londres. De Minas? Eu comprei lá daqui. Legal. E trouxe. Mas vamos falar do negócio. Teve rolando, quanto tempo faz? 2 semanas? 2 semanas, Duas semanas atrás teve rolando o Tatu Fest. Abraço para os nossos amigos do Tatu Fest. Galera que entende pra caramba de futebol também, né? E nós estivemos, é o Tatu Fashion. Tatu Fashion, né, velho? Fashion. Você não fez tatu lá esse ano? Eu não fiz. Não? O Fabiano. Voou um pivô seu aí. Caiu o negócio aqui. É o pivô dele. Baba, cara. Tava com baba, ô louco. Mas teve o Tatu Fest. 5 segundos no chão, não chegou a subir a bactéria. Não, enfia na cachaça aí que já mata. Mata qualquer coisa. Aqui, ó, já limpa tudo, já. Pois é. E teve rolando o Tatu Fest, a gente foi ver quais são as expectativas da galera que estava no Tatu Fest em relação à Copa do Mundo. O que o pessoal acha? Então, vamos dar uma olhada no que teve rolando nessa edição do Tatu Fest. Vamos ver. Muito bem, galera do Liquidificador na Copa, estamos aqui no Tatu Fest, um dos maiores eventos alternativos da região, para colher algumas opiniões sobre tatuagem não, sobre futebol, Copa do Mundo e o que vai acontecer nessa Copa no Brasil. Esse evento magnífico que estamos cobrindo com o Liquidificador na Copa. Vamos lá. Galera, pioneirismo da tatuagem brasileira, seu Inácio da Glória. Seu Inácio, a sua opinião como bom entendedor de futebol, que o senhor me disse que é, eu tô enganado? Não, eu não sou bom entendedor. Eu tô enganado então. Mas a seleção é natural, é como o Charles Darwin, entendeu? Mas diz aí, o que o senhor acha? Você acha que o Brasil está realmente preparado para a Copa do Mundo? Podemos dar o pontapé inicial? Eu espero que sim. Eu não conheço tão bem o assunto, mas torço para que isso aconteça, né? Não vai ter muita confusão, nada? Espero que não. O time está preparado, mas de resto, o resto é resto, né? O senhor está contratado. Muito obrigado por fazer parte da bancada do Liquidificador na Copa 2014. Depois de 4 longos anos, estamos de volta, Nenel. Muito obrigado. Eu queria saber se o cachê vai continuar aquele milionário lá. Bom, fechou, é nós na Copa. Tradicionalíssima. Eu penso que a Copa do Brasil seria um sucesso se 10% da arrecadação de tudo, de hotéis, de viagens, de tudo que se faz, fosse para a saúde, fosse para a educação, fosse para algumas coisas que beneficiem o Brasil, o futuro do Brasil. É lógico que vai dar merda. Essa Copa nunca foi do povo, cara, desde o começo. Você tem uma série de investimentos supérfluos e o povo sempre na merda, cara. Não vai virar nada, é tudo palhaçada. Tem que dar merda, aqui é Brasil, nego. Pode falar palavrão? Treta tem, né? Não é legal, mas tem, cara. Viu? Educação pras crianças, não futebol. Ninguém batendo em argentino, pelo amor de Deus. Eu acho que, na verdade, essa Copa não deveria nem estar acontecendo.
acontecer, né, no nosso país, né? Depois dessa Copa do Mundo, o Brasil vai acabar. Saúde não tem. Copa do Mundo tem. Ganhar feriado mesmo, maravilha. Depois dessa Copa vai ter uma tragédia tão grande que vai abalar não só o Brasil, mas o mundo todo. Eu só sinto não ter tido tempo e dinheiro para comprar a ação da Ambev. Eu acho que vai dar problema. Vou virar estrangeira, porque desse jeito, sem condições. Agora que já foi feita a merda, boa sorte. Vai parar o Brasil porque o povo é trouxa, vai parar porque o povo quer ver o jogo, né, mano? Nossa senhora, nunca teve tanta desculpa para matar trabalho e fazer churrasco no Brasil como dessa vez. Tudo vira fumaça, não é? E que eu acho da Copa do Mundo uma coisa desnecessária. Quem que é Henrique? Quem diabo é Henrique? Tá precisando mais para o Brasil são convenções e tatuagem, entendeu? Eu acho que depois que o Pelé ficou velho, não tem mais jogador. Aqui é Brasil, bunda e futebol vale muito mais, né? Vai tomar Filipão? Tomara que exploda tudo. Tudo. É isso que eu tenho que falar da Copa. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. God bless. Que Deus. Com desejos como esse, ter mais otimismo, Patriotismo, otimismo. Patriotismo patriótico brasileiro, como diria o Borbo. Eu tô esperando aí, vamos ver o resultado. Se for muito, a gente fica revoltado, quebra tudo. Não, mas sabe uma coisa que eu tenho notado e eu conversei com várias pessoas do comércio, é que não tá aquela euforia como Copas passadas, verdade, no bairro, a molecada pintar a rua com a bandeira do Brasil. Não, aqui eu vi... Cara, aqui é o único lugar que tá verde e amarelo que eu tô vendo. Eu vi ali na Rua 1, perto do na Rua 1 ali, na frente daquela casa de pesca ali. Cara, meu bairro antigamente os caras pintavam ali a rua inteira, quase o bairro inteiro. Esse ano. Não sei por que o pessoal não pinta mais como pinto, cara. É estranho, né? A galera tá meio sem ânimo. Eu tô indo já, tá? Eu já tô saindo. Pode ficar, a gente já tá quase acabando. Eu acho que tem muita gente revoltada, né, com essa Copa. Principalmente o brasileiro, né? O brasileiro em si tá desgostoso com a Copa. Teve um impacto muito grande, né, meu? Muita notícia ruim atrelado à Copa do Mundo esse ano. Até o álbum de figurinha da Copa era fotos de maquete. Pois foto de maquete. Até ali enganaram o pessoal, né? Na verdade, é um receio, né? Se vai comportar. E teve gente que gastou R$1.500 para completar o álbum de figurinha da Copa, né? O Robinho, por exemplo, é uma figurinha rara. Eu tinha o álbum do Japão, cara, mas acho que não tá aí. O único álbum do Japão que eu tinha era do Cavaleiro dos Zodíacos. O único que eu consegui foi completar a Copa de 94, velho. Já perdi essa porra, nem sei se parar. O futebol nunca tive paciência. O Japão você colou todos iguais, é o mesmo jogador em todos. Sem ficar fácil, né? E o Robinho aí no álbum de figurinha? O Robinho é figura rara, né? Porque ele tá no álbum, mas não tá na seleção. Pedalaram ele. Pedalaram. Mas o Robinho, nesse momento, de menos, porque a gente falou não com o Robinho, mas com Netinho. Vai ficar legal. No oferecimento de Verde Resíduos, nosso amigo Leopoldo, que está patrocinando. Temos um patrocinador oficial nesse programa. Dessa vez não bateu ninguém. Ninguém, mas dessa vez é sério. Verde Resíduos 3527-1125 para reciclar o seu óleo animal ou vegetal com o nosso amigo Leopoldo, Rua 14558, verderesíduos.org. E lembrando que pode ganhar também aí o brinde do Cinepop, que é o melhor site de cinema brasileiro e internacional aí. E eu respeito muito o pessoal do pagode, cara, porque é um símbolo pra Deus, né? Não pode pagode, né? Não pode falar pagode. Tá vendo o cara da FIFA ali, pode falar. Papel, não, ele não falou pagode não. Não, é pagode. Nosso amigo Rafael Calderelli também não tá podendo usar o apelido aí. Porque, é verdade, pra ele tá difícil. Pagode, não, cuidado aí com o apelido aí, que a FIFA vai acabar indo atrás de você, velho. Então vamos lá, né? Vamos ver no oferecimento de Que Frios, na Avenida 1518, no centro, 3524 8096. Eles que trouxeram a Copa, 3524 8096. Copa das Copas. Vamos ver, Netinho. Galera do Liquidificador da Copa, vai ficar legal, porque agora o Netinho tá aqui no meu quintal. Brincadeira, ele tá aqui com a família Netinho de Paula e os de Paula. Netinho, muito obrigado pela presença aqui em Rio Claro. Obrigado vocês de vir aqui cobrir a gente, dessa oportunidade. Isso aí, Netinho de Paula está aqui para um show magnífico de pagode.
A gente pode falar pagode? Parece que a FIFA tomou conta do pagode. Que história é essa? Você tá sabendo? Tô sabendo, mas não, as pessoas é que entenderam errado. A FIFA patenteou uma logotipia chamada pagode, né? Mas o gênero mesmo que eles patenteassem, eles não saberiam fazer. Pode tentar copiar, não vai dar certo. Eu lembro até que na minha época de fumante, eu fumava aquele cigarro do Paraguai, sabe como é que é? Tinha o pagode, tinha o frevo, deve ter sido um desses. Pode ser. Então, Netinho, vamos ao que interessa. Queremos a sua opinião sobre o andamento da Copa do Mundo no Brasil. Você acha que o país está preparado? A população já sente o clima da Copa do Mundo no ar? O que você acha? Eu acho que sim, agora começou. A gente percebe as propagandas das empresas, a gente percebe os espaços na televisão dedicados para a questão de esporte, né? Eu acho que o clima está começando a contagiar. Demorou para isso acontecer, tendo em vista que a Copa é aqui, na nossa casa. Mas eu sou um otimista. Eu acho que foi bom, acho que vai ser bom o legado que a Copa vai deixar e acho que o Brasil, além de tudo, vai ser campeão. Eu sou otimista. Todos nós esperamos isso, né? Eu acredito. Eu fui um dos que votei para que a abertura da Copa fosse em São Paulo, para o desenvolvimento da Copa na Zona Leste. O desenvolvimento lá é pleno. Os investimentos em infraestrutura, tem hospitais, hotéis, o emprego, né? Nós temos ali quase mais de 3,5 milhões de pessoas que saem da Zona Leste para ir para o centro da cidade trabalhar e que agora, pelo menos uma parte disso, 20%, 30% dessa população vai poder ficar na Zona Leste trabalhando. Então, desenvolver a periferia, desenvolver o gueto, se foi necessário existir a Copa para isso acontecer, a Copa é muito bem-vinda. É isso aí, você com certeza tem muito orgulho de ter participado disso. Eu tenho orgulho sim, e acho que o Brasil vai ter um legado de infraestrutura que vai, daqui a alguns anos, parar para analisar e falar, valeu a pena. E Netinho, você veio com a sua família aqui tocar um pagodinho. Agora eu queria saber, você botou a sua família para tocar um samba, um pagode, é porque eles gostam da música ou você tentou outro lado, tipo um futebol e eles são meio perna de pau? Até que eles jogam bem. Até que jogam bem, mas não foi eu não, eles é que cresceram no meio, nos ensaios do Negritude e resolveram como família montar um grupo e tal. E eles têm outros sonhos, por isso que eles continuam estudando, tal, fazem outras coisas, mas eu nunca forcei nada não, isso é eles que querem mesmo. É isso aí, liberdade acima de tudo, para a família, para o Brasil e para todos nós. Eu queria uma palavrinha, vamos começar aqui, só uma pesquisa, qual é o seu time? Meu time é o Santos. Santista, você? Corinthians. Corintiano, Netinho? Timão. Corintiano também? Timão também, Corinthians. São Paulo. Eu gostei desse cara aqui, ele tem uma boa opinião. E tem um diferenciado também que gosta de Santos. É isso aí, família Brasil, Copa do Mundo. Beijo no coração, liquidificador da Copa, com Netinho de Paula e família. Futebol, família. Eu sou da família da cachaça. Tintim. Saúde. Olha, eu tomei aquela, deu até um suador já. Eu já tô pingando. Molhar minha camisa do Vela. Posso tomar mais. Mas a gente vai ter que encerrar o Temos que encerrar, galera, hoje. Primeiro programa, só primeiro programa é só um esquenta. Só pra esquentar. Mas semana que vem começa a bagaça pra valer. Exatamente. E daí sim a gente vai fazer um tiratema também com o videogame. Exatamente. Vai ter mais Copa? Tirar azul, vai ter mais Copa. Eu não sei se eu vou poder vir, porque o Filipão entrou em contato comigo. Ele deu uma ligada pra mostrar esse drible aí. Eu não sei se eu vou poder. Acho que qualquer coisa você filma. Então é o seguinte, ó. Quem ganhou a bagaça camiseta foi... Camiseta foi a Glória, a grande Glória, muito obrigado pelo seu contato. O boné ficou com o nosso amigo Anderson Braz e o Globo para Maria Camila, que mandou um abraço aqui, a Nani mandou um beijo para você, Danielzinho, e um abraço para todo mundo que está aqui. Muito obrigado, Maria Camila, você ganhou o Globo. Semana que vem, tamo aí. É isso aí. De volta, 11 horas, ao vivo. Obrigado! Brasil! Brasil! Hey!